na mensagem. Como o anjo veio à minha comissão, a partir do parágrafo 220, o irmão Brana passa por uma situação, um clima difícil. Uma situação difícil, uma batalha. Vamos ver como é que ele resolve as coisas. Como que ele resolveu? É uma noite em Houston, Texas, quando há milhares de vezes, milhares de pessoas, nós tínhamos 800 mil no... Como chama-se lá o auditório musical? Voltamos ao grande coliseu Sam Houston. E lá naquele debate, surgiu um debate, aquela noite, quando um pregador batista disse que eu não era nada mais do que um hipócrita, baixo e um impostor religioso, e deveria ser expulso da cidade. Olha só que situação. Ele estava ali numa convenção, tinha ele e outros ministros. Nos dias do irmão Brana, eram poucos ministros ainda que tinham aderido à mensagem. E todos aqueles que acompanharam ele também não se firmaram, muitos não se firmaram. Deveria ser expulso da cidade e que ele deveria ser o tal para fazê-lo. Então, esse pregador batista ele ia enfrentar o irmão Brana. O irmão Bosworth, muito antigo, mais do que o irmão Brana, disse, olha aí, ó, irmão Brana, olha como é que o clima vai se desenrolando. Entendeu? Dois estão brigando, entra um terceiro, o de caixa que enfraqueceu, aí entra o outro de lá. Só vai aumentando a encrenca. Irmão Bosworth disse, irmão Brana, você deveria dizer algo assim, você deixaria algo assim acontecer? Desmascare-o, desmascare-o. Vai lá, irmão, desmascare ele. Eu disse, não, senhor, eu não creio em se criar caso. Vamos lá. Eu não creio em se criar caso. O evangelho não é feito para se criar caso. Parágrafo 223. É feito para viver. Eu não estou aqui para criar caso contra ninguém. Não. Estamos aqui lutando para viver essa mensagem. E eu disse, não importa como você o convença, presta atenção agora, vamos devagar. O irmão falando para o Bosworth. Não importa como você o convença, ele simplesmente irá da mesma maneira, está vendo? Eu disse, ele não faria nenhuma diferença a ele, se eu simplesmente desmascarar ele. Não faz diferença nenhuma. Por que que não faz diferença? Se Deus não pode falar ao coração dele, como eu posso? Olha aí, tem lugar para política? Tem lugar para desmascarar? Tem lugar para calúnia? Tem lugar para fanatismo? Se Deus não pode falar no coração dele, eu não posso. No dia seguinte saiu e disse, isso mostra, aí saiu no jornal. Saiu na crônica de Houston. A coisa esticou, a coisa foi longe. Saiu no jornal no outro dia. Era uma convenção importante em Houston. E o debate entre ele e o irmão Brana correu, circulou. Então ele escreveu assim, isso mostra do que eles são feitos, na crônica de Houston, diz,
mostra do que eles são feitos. Eles têm medo de defender o que eles estão pregando. Olha, ameaça e insulto. Já aumentou. Eles queriam para a briga, vamos para a briga. Vamos para a briga. Quando não quer, dois não briga. Mas quando junta dois cabeçudos, é só cabeçada. O velho Bosworth se aproximou de mim, estando avançado em seus 70 anos naquele tempo. Velho irmão adorável, era uma pessoa preciosíssima, decente, ético, usado por Deus. Pôs os braços em volta do irmão Branham e disse: irmão Branham, ele disse, você quer dizer que não vai aceitar o desafio? Eu disse: irmão Bosworth, não, senhor, não vou aceitar. Eu disse: não adianta nada. Vocês estão entendendo isso? Quem convertia Anás, Caifás? Por isso que Jesus nunca parou para justificar nada. Você é ilegítimo, ele nunca parou para justificar nada, nem pediu apoio para ninguém. Eles eram inconversíveis, se Deus não mostrar o coração. Ele nunca parou para dizer isso, nunca parou para provar que ele era um filho ilegítimo, ou que ele não tinha o espírito de Beelzebu. Nunca parou para isso. Não adianta nada, eu disse. Só causa brigas. É isso aí. Só causa brigas quando sairmos da plataforma. Eu disse: tenho uma reunião agora e não quero ter as coisas todas confundidas assim. O alvoroço, irmão. Ninguém tem vitória entrando em alvoroço. Nenhum exército que está alvoroçado vai ganhar uma batalha. Eu disse: apenas deixe-o ir em frente. Eu disse: é só isso. Ele simplesmente está fazendo barulho. E eu disse: temos tido desses antes. E não adianta falar com eles. Eu disse: eles vão direto sem ceder. Não tem jeito. Convencer a pessoa é questão do Espírito Santo. É como nós estamos pregando agora, ensinando aqui. Eu não estou convencendo ninguém. As pessoas serão convencidas da mensagem se eles abrirem as suas mentes, os seus corações e deixarem o Espírito Santo aceitar aquilo. Se eles abrirem mão dos seus métodos, dos seus pensamentos, dos seus fanatismos e receberem a mensagem. Aí muda. O profeta dizia: eu prego. Viver essa mensagem com vocês. Eu prego, cuidar do eleito é Deus. Mas o eleito é uma coisa, ou se aprende de um jeito, ou se aprende do outro. Não adianta. Eu disse: se eles uma vez receberam o conhecimento da verdade, olha aí. Então não querem recebê-la. A Bíblia disse que eles atravessaram a linha de separação e nunca serão perdoados, neste mundo ou no mundo que vem. Eles chamam isto de o diabo e não podem evitar. Eles estão possuídos de um espírito religioso. Está se referindo aqui ao ministro Batista. Um espírito religioso que é o diabo. Quantos sabem que isso é verdade? Que o espírito de um demônio é religioso? Sim, Senhor. São justamente os mais fundamentais que podem. Quer levar a coisa ali, ferro e fogo. Fundamental. Letra, 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 letra. E assim estão. Isso não caiu muito bem quando eu disse fundamentais, mas isso é verdade. Tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Isto é correto. Sinais e maravilhas é o que vindica a Deus sempre. E ele disse que seria a mesma coisa nos últimos dias. Chegamos aqui.
Está vendo? Observe. Todos pensavam que se parecia com Caleb. E ele estava em pé lá e disse, pois, irmão Branham, aquela expressão de muita dignidade no rosto, você sabe, buzzword, expressão de dignidade no rosto. Ele disse, deixe-me ir e fazer isso. Disse, se você não quiser. Eu disse, irmão Bosworth, eu não quero que você faça isso. Ele queria, então, se defender, irmão Branham. Aí ele olha só, você criaria caso. Você criaria caso. Irmão Bosworth, você se prontificando para me defender aí. Você criaria caso. Ele disse, não haverá nenhuma palavra de alvoroço. Agora, justamente antes que eu termine, escute isso. Ele foi lá. Eu disse, olha só, a irmã Branca acabou liberando ele. Eu disse, se você não vai criar caso, tudo bem. Disse, eu prometo não criar caso. Aí o profeta liberou ele. Mas era um homem decente, pio, usado por Deus, um ancião. Não era aí um desvairado, cabeça oca, pretensioso, metido, exibicionista, religioso. Eu prometo não criar caso. Cerca de 30 mil pessoas reunidas naquele auditório naquela noite. 30 mil, melhor, 30 mil. O irmão Udi, sentado aqui, estava presente. Estava sentado naquele auditório. Meu menino disse, minha esposa disse, você não vai àquela reunião? Eu disse, não. O irmão não ia. O Bosworth ia defender ele, mas eu falei, eu não vou ir. Não irei lá para ouvi-los brigar. Eu também tenho direito disso. E deixar de ir em algumas reuniões, se eu discernir que só vão lá para brigar. A menos que Deus me mande. Não, Senhor. Não iria lá para escutar isso. Quando a noite chegou, algo disse, agora mudou. Siga para lá. Amém? Algo disse, ele não iria. Segundo a experiência dele, segundo a espiritualidade dele, segundo o que ele estava enxergando, disse, eu não vou. Mas algo veio e disse, siga para lá. É assim que nós nos conduzimos. Amém? Peguei um táxi, meu irmão e esposa, meus filhos, e fomos. Estavam fora de Jeffersonville, estavam no Texas, Houston. E eu fui bem para cima na galeria, como nós temos aqui na galeria. Lá em cima na galeria 30, bem alto assim, e sentei-me. O irmão Bosworth saiu lá justamente como um velho diplomata. Ele tinha estilo, você sabe. Ele tinha copiado algumas. Ele tinha 600 promessas diferentes na Bíblia copiadas ali. Ele estava municiado. Mas ele estava municiado da Bíblia, porque ele é pregador da Bíblia. Ele disse, agora Dr. Best, é o Dr. Best que estava desafiando o profeta. Se o senhor quiser subir aqui, tomar uma dessas promessas e desaprová-la pela Bíblia, cada uma dessas promessas está na Bíblia relativas a Jesus Cristo, curando os enfermos nesse dia. Se o senhor puder tomar uma dessas promessas e pela Bíblia contradizê-la com a Bíblia, eu me sentarei e apertarei a sua mão e direi, o senhor está certo. Ele disse, eu cuidarei disso quando eu chegar aí em cima. O homem estava estúpido, agressivo.
Ele queria ter a última palavra para que ele pudesse ganhar o debate contra o irmão Bosworth. Viu que espírito? Vê? Em todo debate vai ganhar aquele que estiver no espírito da palavra. Assim o irmão Bosworth disse: Pois, irmão Best, perguntarei uma para o senhor. Se o senhor me responder sim ou não, disse, nós resolveremos o debate agora mesmo. Ele disse, cuidarei disso. Ele perguntou ao moderador. Olha, tinha um moderador no debate, a coisa não estava fácil não. Até o jornal publicou isso. Tinha um moderador, uma pessoa que controlava o debate. Ele perguntou ao moderador se podia perguntar, ele disse, o moderador disse sim. Ele disse, irmão Best, os nomes de redenção de Jeová foram aplicados a Jesus? Sim ou não? Isso resolveu. Foi uma pancada que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. A política não pode com a verdade, carne e sangue não pode com a verdade. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. E a verdade é Cristo. Isso resolveu, foi só isso. Eu vou lhe contar simplesmente, senti algo passando por mim todo. Nunca pensei nisso. Olha, irmão Branco, você admirou com as colocações do irmão Bosworth. Nunca pensei nisso, eu mesmo, vê? E pensei, ó, que coisa, ele não pode responder. Isso resolve. Ele disse, pois, Dr. Best, estou alarmado. Ele disse, eu cuidarei disso. Disse, estou alarmado que o senhor não possa responder a minha pergunta mais fraca. Ele estava tão calmo e sabia qual era a sua posição. Olha o segredo de vencer a batalha. Manter-se calmo, equilibrado e reconhecer a sua posição. Amém? Membro que se coloca na posição de pastor vai perder a batalha. Pastor que se coloca no lugar de outro pastor vai perder a batalha. Assim, então, ele simplesmente sentou lá como aquela escritura disse, faça uso dos seus 30 minutos, eu responderei depois disso. O Bester. E o velho Bosworth ficou sentado lá e tomou aquela escritura e amarrou aquele homem em tal posição ao ponto que o seu rosto estava tão vermelho que você poderia ter riscado um fósforo nele. Agora, com o que o Bosworth amarrou ele? Política? Agressividade? Botou medo nele? Ameaçou ele? Tomou aquela escritura e amarrou aquele homem. Amém. Levantou-se de lá bravo. Jogou os papéis pelo chão. A coisa esquentou. Subiu lá e pregou um bom sermão campebelita. Aí chegou a hora dele. Pregou um sermão campebelita. Ele era um batista. Sei que eles creem, porque estava duvidando que não tinha cura divina. Ele estava pregando sobre a ressurreição. Ele, o Best, começou a pregar. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então teremos cura divina. O que é isto? Para que precisamos de cura divina depois de sermos imortais? Quando isto que é imortal se revestir da imortalidade, haverá a ressurreição dos mortos. Ele até duvidou do milagre de Jesus fez para Lázaro, o ministro Batista. Ele morreu de novo e isso foi simplesmente uma coisa temporária, está vendo? E quando ele terminou, assim ele disse, traga aquele curador divino para frente e deixa-me vê-lo atuar. Desafiou o irmão Branco, traz ele aqui. Nós não temos que reagir ao diabo. Jesus nunca reagiu ao diabo. Ele diz, eu faço as coisas que o Pai manda. Essa é a questão. Nunca reagiu às críticas. Veja isto. Traga ele aqui. Eles tiveram uma poça de lama, então.
O irmão Bosworth disse: estou admirado com o senhor, irmão Best, por não responder nenhuma pergunta que fiz para o senhor. E assim ele ficou bem frenético. Então ele disse: traga aquele curador divino para frente e deixe-me vê-lo atuar. Ele disse: claro. Ele disse: o senhor queria ser chamado de um salvador divino? Disse: claro que não. Tampouco. Isso não faria o senhor um salvador divino, porque o senhor pregou salvação da alma. Ele disse: pois claro que não. Disse: tampouco o irmão Branham não é feito um curador divino por pregar cura divina para o corpo. Ele não é nenhum curador divino, ele simplesmente aponta pessoas a Jesus Cristo. E ele disse: traga para frente aqui, deixa eu vê-lo atuar. Olha, insultando. Deixe-me pôr os olhos nas pessoas em que ele curou hoje, e eu lhe direi se eu creio nisso ou não. O irmão Bosworth disse: irmão Best, isto parece outro caso no Calvário. Desça da cruz e creremos em tu. Irmão Best, sei que foi o que aconteceu lá. Que falaram para Jesus: desça da cruz e creremos em ti. É isso que o senhor está fazendo, está vendo? E assim, ó, que coisa, ele realmente explodiu. Ele disse: deixe-me vê-lo atuar. Deixe-me vê-lo atuar. Os moderadores o fizeram sentar. Senta aí, ministro Batista. Você está se comportando de maneira errada. O que é isso? E ele foi, a coisa esquentou. E ele foi ao outro lado, e lá havia um pregador pentecostal de pé. Também acho que estava com o sangue meio fervendo. Ele só lhe deu, de pé, ele só lhe deu uma bofetada que o jogou completamente do outro lado da plataforma. Bom, eu conhecia o Espírito quando entra nesse clima. Viu só? O profeta não queria entrar por causa disso. E assim eles pararam então. Assim o irmão Bosworth disse: aqui, não. Assim os moderadores fizeram sentar. Raymond Hickey se levantou e disse: essa é a atitude. Um outro pregador levantou lá. Raymond Hickey levantou. Ele falou assim: essa é a atitude da Convenção dos Batistas do Sul? Vocês dos Batistas do Sul aí, é assim que é desse jeito com vocês? Disse: vocês, ministros batistas da Convenção dos Batistas do Sul, enviou este homem aqui, ou ele veio por conta própria, por sua conta? Eles não responderam. Ele disse: eu perguntei para vocês. Ele os conhecia, cada um conhecia o Bester. Eles disseram: ele veio por sua conta. Porque eu sei que os batistas creem em cura divina também. Assim, então, ele disse: ele veio por sua conta. Assim, então, aqui está o que aconteceu, então. Então, o irmão Bosworth disse: eu sei que o irmão Branham está na reunião. Se ele quiser vir e despedir a audiência, muito bem. Estava sentado lá com a família, lá em cima, na galeria. Então, o seu irmão Horde, né, acho que deu uma cutucada no irmão Branham assim, né? Assim, Horde disse: fique sentado quieto. Falou para o irmão Branham: fique sentado quieto. Eu disse: eu estou sentado quieto. E justamente naquela hora, algo vir por perto começou a girar, e eu sabia que era o anjo do Senhor. E ele disse: levanta-te. Aí, assim que você resolve as coisas. O povo de Cristo resolve as coisas através de Cristo. O povo do alvoroço entra no alvoroço. Eu não entro em alvoroço. E eu não provoco alvoroço. Amém? E aqueles que estão me ouvindo, já estão ouvindo esse conselho. Você está entrando por desobediência ao seu pastor, que estava nos ensinando a mensagem. Levanta-te. Ei, coisa boa, hein? Isso aqui deixa a gente corajoso, não deixa? Você crê que esse Deus existe?
cerca de 500 pessoas juntaram suas mãos desse jeito e fizeram um corredor. E eu desci para a plataforma. Eu disse, amigos, ó que espírito, oh Deus, dá um pouquinho disso para nós, para mim. Amigos, eu não sou curador divino, eu sou seu irmão. Eu disse, irmão Beste, eu disse, sem desprezo pelo Senhor, meu irmão, olha só, meu irmão, de jeito nenhum. O Senhor tem direito às suas convicções e eu também tenho. Eu disse, claro, o Senhor vê que não pode provar isto, o seu ponto, pelo irmão Bosworth. Tampouco podia, por qualquer pessoa que seja, bem lido na Bíblia, que sabe essas coisas. Eu disse, e quanto a curar pessoas, eu não posso curá-las, irmão Beste. Mas eu estou aqui toda noite. Se o senhor quiser ver o Senhor operar milagres, venha. Ele opera toda noite. Ele disse, eu gostaria de ver o Senhor curar alguém e deixar-me pôr os olhos nele. Ao arrogante. O arrogante só perde. Talvez o Senhor os hipnotize. Olha, arrumou uma saída. Talvez o Senhor os hipnotize com o seu hipnotismo, mas disse, eu gostaria de ver isto em 1 ano. Queria acompanhar irmão Branham 1 ano para depois aprovar aquilo. Eu disse, pois o senhor teria direito de examiná-lo, irmão Beste. Ele disse, nada mais que um grupo de estúpidos roladores santos que creem em tais coisas. Olha, o Beste começou a baixar o nível. É isso que estimula, tá? Quando você entra numa contenda, você entra num tumulto, você entra numa disputa, entendeu? É ação e reação. O nível vai abaixando, porque é uma disputa. Quem ganha, quem perde? Quem ganha, quem perde? Entendeu? Aqueles que estão tacando porcaria, ovo podre, eles vão mais atrás de ovo podre. Mais coisa. Entendeu? Os de cá falam isso, os de lá vão lá. Só vai estimulando a contenda. Ele foi apertando, ele foi perdendo. E já apelou, olha só. Nada mais do que um grupo de estúpidos roladores santos creem em tais coisas assim. Os batistas não creem em tal tolice. Agora já era com o irmão Branham. O irmão Bosworth disse, espere um momento, disse. Ele tomou a palavra e se dirigiu à congregação. Quantas pessoas aí nesta reunião de 2 semanas aqui, o profeta estava várias vezes lá, que estão em bom relacionamento com essas boas igrejas batistas aqui em Houston? O profeta tinha, e creio que de muitas igrejas. Aqui, igreja batista em Houston, as quais podem provar que foram curadas pelo Deus Todo-Poderoso, enquanto irmão Branham tem estado aqui. Mais de 300 se levantaram e disseram, que tal? Ô Beste, que tal agora? Olha aí. Ele disse, eles não são batistas. O homem era duro na queda. Disse, qualquer um pode testemunhar qualquer coisa, isso ainda não se torna certo. Disse, a palavra de Deus diz que está certo, e o Senhor não pode opor-se a isto. E o povo diz que está certo, e o Senhor não pode resistir a isso. Veja, a palavra dizia que estava certo, e o povo tinha o resultado daquilo. Assim que o Senhor vai fazer sobre isto, está vendo assim? Eu disse, irmão Beste, eu somente digo o que é a verdade. E se eu sou verídico, presta atenção agora, eu só digo a verdade. Se eu sou verídico, Deus tem por obrigação de sustentar a verdade. Deus. Nós não precisamos de nada além de Deus sustentar. Eu disse, se ele não sustentar a verdade, então ele não é Deus. E eu disse, eu não curo as pessoas. Eu nasci com um dom para ver coisas, ver acontecer.
eu disse, eu sei que sou mal entendido, mas não posso fazer mais que cumprir a convicção de meu coração. Eu disse, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E se o Espírito que vem e mostra visões, etc., se isso for posto em dúvida, visite-nos e descubra, vem ver. Eu disse, é só isso. Mas eu disse, mas quanto a mim mesmo, não posso fazer nada por minha conta. E eu disse, se digo a verdade, Deus está obrigado, essa é a questão. Sem política, sem alvoroço, sem espírito religioso. Se digo a verdade, Deus está obrigado a mim de testificar que é verdade. E mais ou menos naquela hora algo fez Aqui veio ele, letra maiúscula, descendo diretamente. E a Associação de Fotógrafos Americanos do estúdio Douglas de Houston, Texas, tendo a câmera grande colocada lá, eles são proibidos de tirar fotografia. Tirou a fotografia. Ele desceu. Quando eles estavam lá para bater a fotografia, prepararam as máquinas para tirar a fotografia e bateram a foto. O senhor Best, ele disse, antes que eu fosse para lá, ele disse, espere um minuto, eu tenho 6 fotos vindo aqui. Ele disse, aqui, bata a minha foto agora. Bester, arrogante, petulante. Acho que ele queria fazer depois uma... Ia botar no jornal, é lógico, né? Bata a minha foto agora. E ele pôs seu dedo no nariz daquele velho santo assim e disse, botou o dedo no nariz do Bosworth e falou, bata a foto agora, bate a foto. Agora bata a minha foto. E eles tiraram. Então ele formou seu punho e se levantou e disse, agora bata a foto. E eles bateram assim. Então ele fez desse jeito para posar por sua foto. Ele disse, você verá isto em minha revista. Está vendo o que ele queria? Ele ia botar na mídia. Naquele tempo não tinha internet como tem hoje. O irmão Bosworth ficou lá de pé e nem sequer disse nada. Então eles simplesmente tiraram a foto disto. A caminho de casa naquela noite, moço católico tirou a foto. Ele disse a este outro moço, ele disse, o que você acha disso? Ele disse, eu sei que o critiquei. Aquela papeira que saiu da garganta daquela mulher, eu disse que ele hipnotizou. Disse, eu podia estar errado quanto a isso. Disse, o que você acha daquela fotografia? Não sei. Eles a colocaram no ácido, foram revelar as fotos. Aqui está a foto dele. Você sabe, você pode perguntar para ele se você quiser. Eles foram para casa. Ele se sentou lá e fumou um cigarro. Entrou e puxou uma do irmão Bosworth. Foi negativa. Não, aquela foto do irmão Bosworth não saiu. Ele com o punho na cara dele. Não saiu. Puxou 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma delas estava em branco. Nenhuma saiu. Olha como é que nós não precisamos de política. Deus não permitiu a foto do seu velho homem santo de pé como aquele hipócrita. Deus não quis. Deus controla a ciência, Deus controla a mídia, Deus controla a máquina fotográfica. E, meu irmão, sai desse alvoroço. Deus não queria a foto junto com aquele hipócrita. Com o seu nariz ou mão, punho sacudindo debaixo do seu nariz assim. Ele não permitiu isso. Todo em branco. Eles puxaram a próxima. Aqui estava isso. Amém?
O homem teve um ataque de coração. Eles disseram naquela noite, eles pegaram negativo e enviaram para Washington, D.C. Os direitos autorais deles foram registrados e enviaram de volta. Amém? Essa foto aí, ó. Essa foto. Aí. Essa Deus falou, essa vai sair na mídia. Amém? Essa daí nós temos necessidade dela. Essa foto nós temos necessidade. A minha vocês não têm, não. Mas essa vocês têm. Entendeu? Não é que esse homem chamado William Branham é o padrão. O padrão é Jesus Cristo. O padrão que está em cima da cabeça dele. Contudo, ele deixou bons testemunhos que nós devemos seguir. Boas maneiras, bons exemplos que nós devemos seguir. Aí está. Essa saiu. George J. Lance, o cabeça do FBI de impressões digitais e documentos, um dos maiores que há em todo o mundo, foi trazido aí e trabalhou 2 dias em cima para provar a câmera, luz e tudo mais. E quando viemos naquela tarde, ele disse, reverendo Branham, eu fui um crítico do Senhor também. O Lance. Eu também fui um crítico do Senhor também, ele disse. Eu disse que era psicologia. Foi dito que viram aquelas luzes e assim. E disse, sabe, o velho hipócrita dizia, ele quis dizer incrédulo. Aquelas fotos em volta, aquela aura em volta de Cristo, em volta dos santos, ele disse, isso simplesmente é psicologia. Mas disse, reverendo Branham, o olho mecânico da câmera não tira foto de psicologia. A luz bateu na lente, não bateu no negativo. Aí está isso. Amém? Quando o flash abriu, a luz estava lá. Nós temos o laudo, não temos o laudo aí, Israel? Do FBI? Temos o laudo aí, ó, escrito pelo Lance. Veja, o nosso evangelho é sobrenatural. E em que tempo estamos vivendo? É tempo de crer mais nessa mensagem. É tempo de crer mais nesse mensageiro. É tempo de confiar mais nessa mensagem. O profeta diz para nós aqui, na mensagem Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Porém, vejam vocês, na igreja está o pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Esses são os verdadeiros, genuínos pastores da mensagem. Para com o alvoroço. Eles não produzem alvoroço. Eles levam as pessoas a Cristo, não fazem partidos religiosos. Ele é constituído para parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga. Ele é um boi de guia. Você sabe o que é um boi de guia? É para o trilho não sair torto. Ele é um homem que pode assentar quando alguém tem tido algo contra alguém mais. Assentar-se com 2 famílias sem favorecer nenhuma. O irmão Branham não venceu pela política. O irmão Branham não venceu através dos amigos. Valeu a ajuda do irmão Bosworth. Mas o irmão Branham ficou fora. Foi Deus que mandou ele entrar. Veja, sem favorecer nenhuma e arrazoar aquilo e trazê-las outra vez à doçura. Ele é um pastor que sabe como cuidar das coisas.
na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Vamos cantar aquele hino agora, irmão Samuel? Deus tem enviado um profeta. Maior Batalha Jamais Pelejada, 94. Nesta manhã, Deus, quer homens e mulheres que se ponham de pé e diga: eu tomarei ao Senhor em sua palavra. Você quer fazer este propósito nesta manhã? Então diga: eu tomarei o Senhor em sua palavra. Amém. Ouça agora. Não importa quantos têm falhado e o que se passou com este, ou que se passou com aquele outro. Isso não tem nada a ver. Todos vocês, Saul e os demais que têm medo dele, regressem ao seu devido lugar, porque o exército de Deus marcha em frente. Amém? Estes são homens de valor e de fé, homens de poder e entendimento. Não tem que ser muito sábio nem muito educado, porém tem que ser canais. Os canais têm que estar livres. Logo Deus tomará esses canais e a palavra descerá no coração. Amém?